Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson Henning, sou perito criminal aqui do Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul e também sou mentor aqui na plataforma do Mapa Concursos. Bom, dando continuidade à nossa sequência de vídeos, na qual eu estou trazendo algumas dicas de como estudar os tópicos da parte da química, né? O tópico de hoje, então, é funções inorgânicas. Ele é um tópico da parte da química básica, né? E ele é comumente cobrado em editais ali de perito geral ou outros cargos relacionados à perícia, como técnico de perícias, papiloscopista, fotógrafo policial. Então, quando cai a parte de química, né, básica, geralmente esse tópico ele aparece ali no teu edital, tá? Então, antes de tudo, a gente tem que esclarecer alguns conceitos, né, que fazem parte desse tópico. O primeiro deles, então, é a diferença entre ionização e dissociação. Então, é super importante vocês entenderem a diferença dentro desses dois conceitos. Na parte de dissociação, a gente temos dois tipos, que é a dissociação molecular e a dissociação iônica, tá? Então, o avaliador ele pode trabalhar com esses termos, né, numa questão e tentar te confundir, né, trazendo ali a definição de cada um desses termos de forma tocada, né? Então é importante saber, né, ter em mente o que significa cada um desses termos. Depois, então, a gente começa a avançar dentro do conteúdo. O primeiro deles, então, é a identificação das quatro funções inorgânicas. São elas as funções ácido, base, sais e óxido. Então, se o avaliador te demonstrar algumas moléculas, né, você tem que ser capaz de identificar qual é a função, né, inorgânica dessa molécula. Se ela é um ácido, se ela é uma base, se ela é um sal ou se ela é um óxido. Tem que bater o olho e conseguir identificar essa molécula. Depois, entrando ali um pouquinho mais a fundo na parte de ácidos e bases, é importante saber a definição, né, do que é um ácido, de que é uma base, segundo alguns químicos, que seriam o Arrhenius, o Lewis e o Boson Lowry, tá? Eles são químicos ali que descreveram, né, definiram o que seria um ácido e o que seria uma base. Então, dependendo da substância, ela vai se encaixar em alguma dessas teorias, né, descritas por esses químicos, tá? Então, saber o que significa um ácido, o que é uma base para Arrhenius, para Lewis e Brocellose, e conseguir identificar, né, por exemplo, se ele dá uma molécula, saber se ela é uma base segundo quem? Segundo Arrhenius, Lewis ou Brocellose, tá? O próximo tópico a gente entra na parte de nomenclatura das funções inorgânicas, então é super importante vocês conseguirem nomear, né, esses ácidos, essas bases, os sais e os óxidos, né, bater o olho nessa molécula e dar o nome a esse composto, principalmente, né, foquem principalmente na parte dos ácidos e das bases, que é o que mais é cobrado em prova. Depois a gente entra na parte das forças, né, desses ácidos, dessas bases, então conseguir distinguir qual é o ácido mais forte, qual é a base mais forte, qual é o ácido mais fraco e qual é a base mais fraca, né? Então, a partir de algumas moléculas, né, trazidas ali na questão, saber identificar, né? Colocar, geralmente eles cobram a ordem de acidez ou a ordem de basicidade, né? Então, vocês têm que ordenar essas substâncias químicas e entre do mais ácido, né, para o menos ácido ou vice-versa, e assim também para as bases, né? Então, da base mais fraca até a base mais forte. Na parte das bases, a gente tem uma outra característica dela, que é a solubilidade delas em água, né? Então, é super importante saber o que são bases solúveis, quais são bases insolúveis, tá? Geralmente é uma decorebinha, né? Tem uma regrinha ali, então é interessante decorá-la para conseguir aplicar caso caia isso numa questão. Outra parte muito importante que despenca em prova é o uso de indicadores de acidez e basicidade. Tá? Então, conhecer quais são os indicadores, qual é o papel desse indicador, saber algumas cores, né? Por exemplo, a fenolftaleína, né? Um indicador de ácido base. Então, ela é incolor em meio ácido e ela se torna rosa, né? Em meio básico. Então, é super interessante saber, então, quais são os indicadores, né? Quais são as cores, as faixas também tem uma noção, né? Das faixas de que nível, né, que ele consegue indicar se é um ácido ou uma base. Isso também é bastante cobrado em prova, tá? Próxima parte é a identificação do par ácido-base conjugada e vice-versa. Então, uma reação química, né? O que é o ácido que está todo com uma base e qual é, então, o ácido e a base conjugada, né? Então, o que se formou a partir dessa reação ácido-base. Entrando na parte dos sais, uma coisa bastante importante é a solubilidade, tá? Então, conseguir entender, né, quais são os sais mais
solúveis e quais são os menos solúveis, quais são aqueles insolúveis, né? Então também é um meio de decoreba, tem que decorar algumas propriedades desses sais para conseguir aplicar numa questão caso venha cair na tua prova. E nos óxidos, né, a parte importante são as características, né? Alguns óxidos eles têm umas características ácidas, outros básicas, e outros têm características anfóteras, claro, tem também óxidos neutros, né, que não vai ter nenhuma característica, nem ácida nem básica, e nem ambas, que são os óxidos anfóteros. Então, conseguir identificar, a partir daquele óxido, né, qual é a característica que ele pode apresentar. Chegando ao final, então, aqui das dicas, uma parte importante também dentro desse conteúdo são as reações de neutralização e de balanceamento para formações de sais. Então, a gente vai trabalhar algumas reações de neutralização entre o ácido e base que vai formar, então, um sal, né? Conseguir, então, trabalhar com essas reações químicas, fazer o balanceamento dessas reações químicas, tá? E isso vai ser importante também depois para um outro tópico, que é a estequiometria, né? Na qual a gente vai trabalhar, então, com medidas de massa, né? Desses compostos formados, quanto de base que eu coloquei, quanto de ácido que eu coloquei, né? Uma solução de concentração tal, misturei com uma outra solução, né, de outra concentração e formou um determinado sal e quanto que vai formar desse determinado sal. Então, isso vai ser uma parte de estudo, né, de um outro tópico que é a estequiometria. Então, é super importante saber isso daqui, para quando tu começar a estudar esse tópico de estequiometria, não ter que voltar aqui nesse tópico, né, para conseguir entender e avançar no tópico de estequiometria. Então, aprenda aqui certinho, né, que depois você não vai encontrar grandes dificuldades nos próximos tópicos que vêm a seguir depois desse conteúdo. E chegando ao final, então, das dicas, né, sobre as funções inorgânicas, então, saber algumas aplicações de ácidos, de bases, de sais e de óxidos no cotidiano. Então, por exemplo, o que a gente pode usar, né? O HF, por exemplo, o ácido fluorídrico, né? Geralmente é utilizado para fazer a riscação in vitro, né? Ele é um ácido bastante forte, então ele é utilizado nesse sentido. Um exemplo de base, né? O hidróxido de magnésio é utilizado como laxante, né? Também para diminuir a acidez do estômago, né? Quando as pessoas têm uma forte dor, né, no estômago. Então, dá para tomar, então, é uma base, né, para neutralizar o ácido que está ali correndo das paredes do estômago. Então, saber algumas aplicações, né, dessas ácidos, bases, sais e óxidos no cotidiano, que também pode ser tema aí da tua prova, né, o avaliador explorar essas aplicações das funções inorgânicas, certo? Então, no vídeo de hoje a gente falou então sobre as funções inorgânicas, quais são elas, o que a gente precisa saber, né, sobre esse conteúdo, tá? Ele faz parte da química básica, então um bom livro, né, de ensino médio, por exemplo, para vestibular, para Enem, já é o suficiente, tá? Não precisa se aprofundar muito nesse tema, tá? Se você gostou, deixa seu comentário, deixa seu like ali, siga o canal, tá? E aguardo vocês então com o próximo vídeo de um outro tópico dentro da parte de química, para ajudar vocês então nos estudos, né, para a tua prova, certo? Muito obrigado e até breve. Tchau, tchau.